Eu vou começar essa aula, né, falando sobre dados. É muito importante a gente entender o porquê saber lidar com hipertensos, observar as interferências que as medicações que eles possam vir a ter que ingerir para poder fazer o controle da hipertensão cause na boca, né? E como que a gente deve tratar esses problemas. Então, tudo isso só precisa ser feito se você também tiver uma demanda de pacientes para poder executar esse tipo de tratamento, esse tipo de pensamento. A verdade é que o dado mais recente que eu achei sobre hipertensão foi da Vigitel 2018. Vigitel um questionamento que eles fazem nas pessoas através de uma ligação telefônica, em que eles ligam para a casa das pessoas e perguntam quantas pessoas têm, quantas têm em qual determinadas idades, se alguém tem algum tipo de doença crônica. Enfim, eles levantam esses dados e com isso a gente consegue ter um panorama, principalmente das cidades onde você tem esses recursos, né, recursos de telecomunicações e tudo mais, qual o nível da população, qual a porcentagem da população para uma determinada doença. Pode ser diabetes, hipertensão, tem diversas na Vigitel. E eles lançam esses manuais anualmente, tá? O de 2018 está falando do estudo que foi feito, o de 2019, né, o que foi lançado esse ano, está referente a um estudo que foi feito em 2018. Então, em 2018, 24,7% da população que vive nas capitais brasileiras afirmaram ter o diagnóstico de hipertensão. Isso quer dizer que a cada 4 pacientes que entrarem no seu consultório, ou seja, quase 25%, um quarto, terá hipertensão, poderá ter hipertensão. Então, gente, veja que é uma coisa muito frequente no nosso consultório. Né? Lidar com pacientes que têm quadros hipertensivos, que têm hipertensão controlada ou não, faz parte da nossa rotina diária. E saber lidar com eles da melhor forma para que aquilo não cause uma intercorrência para você e nem um perigo à vida daquela pessoa é muito importante. Então, o sistema de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, que eu prefiro falar como Vigitel, mostra também que a parcela da sociedade mais afetada é de idosos. Então, esse tipo de estudo é legal porque acaba dirigindo, né, o nosso olhar clínico. Então, para aqueles pacientes que possuem mais de 65 anos, você pode, por exemplo, tornar obrigatório o aferimento da pressão antes de iniciar o procedimento. Né? Seria uma forma assim, de você observar se aquele paciente tem um quadro de hipertensão ou não. Então, é importante para que até a gente dirija o nosso olhar. Né? É interessante isso. Então, está mais afetada, formada por idosos, 60,9% dos entrevistados, com idade acima de 65 anos, disseram ser hipertensos. Assim como 49,5% da faixa etária entre 55 e 64. Então, tem muita gente, né, tanto idosos quanto aí, nessa faixa etária, né, de 55 a 64 anos, que possui hipertensão. A chance dessas pessoas aparecerem no seu consultório se torna grande, né? Bem grande. Na última edição da pesquisa foi realizada com 52 mil pessoas, 52 e pouquinhas, né? Maiores de 18 anos, de fevereiro a dezembro do ano passado. E outro quadro, né? Outra coisa que a pesquisa mostrou é que as pessoas com menor escolaridade são as mais afetadas. Ou seja, isso mostra que as políticas públicas, né, as campanhas que são realizadas para que se faça o controle dessas doenças crônicas, elas têm se mostrado ineficientes. Por quê? Porque elas devem justamente chegar a essas populações que não têm tanta escolaridade, que têm dificuldade de acesso, não só ao remédio, mas também à saúde, né, como um todo, não tem acesso a médico muitas vezes, né? Tem lugares no nosso país, que o nosso país tem dimensões continentais, que a pessoa leva 3, 4 dias de barco para conseguir chegar perto de um médico, de um posto de saúde. Então, isso mostra que ainda a gente tem um longo caminho pela frente. E tendo um longo caminho pela frente, esses índices tendem a aumentar e não diminuir. Aí está o fato da gente ter que aumentar ainda mais a nossa vigilância
porque vai se tornar cada vez mais frequente esse tipo de paciente na nossa cadeira, né?